Olá, boa noite a todos. Boa Boa noite, noite. pessoal. Estamos aqui, então, voltando aqui para o sistema digital, pelo menos temporário, né? Diante desse hecatombe que atingiu o Rio Grande do Sul. Acho que vocês não chegaram a pegar aqui, talvez a maioria não tenha pego as épocas ainda do digital do Covid, né? Tem uma primeira fase que a gente gravava vídeos e depois uma outra que era aulas interativas e depois tentou se mesclar um pouco até que chegou no presencial. Mas agora, pelo toda a bagunça, né, que virou Porto Alegre e Rio Grande do Sul, esse é um meio mais uh, viável, né, de a gente realizar as aulas, né. Muitos estão ainda com algumas limitações, né, do tipo não ter água, né, acho que luz, acho que a maioria deve ter, mas água, entre outras coisas, ou também tenha sido atingido direto ou indiretamente por esse problema, né? E aí há que se dedicar também para buscar soluções para isso, né? Coisas que vão melhorar, vão demorar um pouco, mas vão melhorar e esperamos que o Estado, de uma forma geral, invista em cenários de prevenção. Não é muito aliás, não é nada da índole do Brasil trabalhar com prevenções. É sorte quando a gente começa a pensar nisso diante de alguns ocorridos, porque às vezes nem é assim, né? Então teve que vir um realmente de potência elevadíssima para poder começar a fazer nos pensar, então, sobre não ter mais isso. A última aula ainda que eu pretendia dar, e que não pude dar, era uma continuidade do resumo da matéria, e depois nós teríamos a P1, e aí não pôde acontecer, porque tivemos 2 semanas aí de interrupção e agora temos também mais umas 2 semanas aí em que teremos aula digital, período no qual também não serão realizadas verificações nem provas. Então eu tive que operar mudanças ali. Ali, ó, já tem gente ali dando graças a Deus que não vai ter prova. Então tivemos que operar mudanças para conseguir nos adaptar, né, a esse cenário aí. O bom seria poder estar ali, né, debatendo na aula, discutindo, né, mas infelizmente não é a realidade que a gente tem. Então ali, o que eu acabei fazendo para conseguir adaptar, né, a situação atual, né, e essa quebra temporal, né, da matéria, eu dividi a P1 em 2 provas, tá? Já tem as datas ali. Eu dividi a P1 em 2 provas, uma no dia 3/6, outra no dia 12. Né? Ali até o 3/6 vai até pagamento, que envolve ali tempo, objeto, enfim. E a do dia 12 envolve aquelas figuras, pagamentos indireto e outras formas de extinção, compensação, remissão de dívidas. Então vou fazer 2 provas para dividir a matéria e não fazer uma prova só com toda ela, né, como seria a ideia inicialmente pensada. A P2 sim, a P2 ela é cumulativa, não tenho não tenho o que fazer. E, e aí ela acaba abarcando toda a matéria, prova especial também, mas houve ali também troca de datas, né? A P2 era lá para 7 de julho, agora já está lá em 17 de julho, né? Então dei uma conferida ali. E a P1 então eu dividi em dois, né? A P1 ela vale
valeria 8 pontos, então cada uma fica valendo 4, e a P2, que tem peso 6, fica valendo 12. O somatório de todas elas dá 20, né? Então, somando tudo que deu em cada uma, faz a divisão por 2 e aí tu tem a média, né, que vai te indicar se tu atingiu 7 ou não. Acho que tá entrando algum áudio aí junto aí na concorrência. Então a gente vai fazer essas duas provas aí, dividindo então a pontuação entre elas. Claro que não significa que elas vão ter 4 questões cada uma, né? Inclusive a gente tem que misturar ali questões objetivas com dissertativas, né? E pegando ali na medida do possível também provas da OAB, do ENAD, enfim, né? O que der aí para adaptar ao nosso conteúdo, né? Especificamente o que a gente já viu, também acaba se tornando objeto das provas, né? A gente já fez alguns exercícios aí, né, que ajudam também. E dando continuidade, até porque esse é o primeiro dia também pós-interrupção, né? Vamos dar uma continuidade até aqui no resumo que a gente estava fazendo para compactar a matéria, que é bastante extensa, né? E ainda não começar com alguma coisa nova só na quarta-feira, né? Hoje a gente faz aí um aquece aí para relembrar o que ficou há umas 2, 3 semanas para trás por conta do ocorrido. Quem quiser falar alguma coisa, também fique à vontade. Quem quiser aparecer no vídeo, também fica à vontade. Eu sei que o pessoal fica meio chucro, às vezes, de aparecer no vídeo, né? E eu não tenho a pretensão de fazer um monólogo, né? Então, na medida que vocês quiserem se apresentar, vai ser também um prazer, né? Então, gente, no último encontro, a gente tinha feito ali uma passagem pelos tipos obrigacionais, tentando compactar ali os principais temas, né? E dentro dessa linha de resumo, temos ainda aqui a questão de transmissão das obrigações, que eu acho que eu não tinha mexido ainda, envolvendo a cessão de direitos, a cessão de crédito e a assunção de dívida, onde podemos fazer anotações aqui de resumo para, então, podermos lá depois usar nas duas P1, né? E na P2 também, né? E resumindo ali a transmissão das obrigações, nós temos a figura da cessão de crédito, que é um negócio jurídico que não extingue a relação obrigacional, ela continua sendo a mesma, né? E é bom ver isso no comparativo com aquela outra figura que a gente viu como forma de extinção, que é a dação. A cessão de crédito não é uma dação, não é uma troca de objetos, é uma troca de credores. O resto continua tudo igual. Alguém está com o microfone aberto aí e trouxe a família para participar. Terceiros que entrarem aqui tem que botar o rosto. Depois a gente faz até, vou fazer o dia do pet, se vocês quiserem. Aí cada um traz o seu pet, mas tem que contar um pouco da história dele. Daí eu conto dos meus aqui, eu tenho uma novinha aqui que eu peguei. A cachorra é apocalíptica, é um horror, assim, tá destruindo a minha casa. A enchente começou com ela, na minha casa. Eu até já quebrei meu pé por causa dela. Eu nunca tinha me destruído. Ela conseguiu fazer isso. Não sei, era um Red Bull demais para cachorro antes de me entregarem. Mas a gente faz o dia do pet, tá? Se vocês quiserem. Não, passei, semana passada estava manco, quebrei meu pé, impressionante. Bem agora, uma época super boa para quebrar o pé. Então, estava falando de cessão de crédito, que é um contrato pelo qual tu troca a figura do credor,
E aqui entra também uma ideia interessante, quando vocês ouvirem a palavra alienação, que é um sinônimo de compra e venda, né? Alienar, transmissão. Alienação a gente costuma usar para bens corpóreos. Então, tu usa alienação para imóvel, tu usa alienação para carro, né? Aí vem também aquela figura alienação fiduciária em garantia, ela está sempre vinculada a um bem corpóreo, né, que serve como garantia do pagamento de um empréstimo, por exemplo. E quando se trata de transmitir um crédito, a gente usa a figura cessão, né, o que envolve também a própria transmissão de títulos de crédito. A transmissão de títulos de crédito, transferir um cheque para outro, um cheque que você seria o credor, transferir para outra pessoa, é uma forma de cessão também. Tá? E dentro do contexto da cessão de crédito, tá, que começa ali no artigo 286 do Código Civil, o que é importante também aqui registrar é a figura dos três personagens envolvidos, né? Nós temos o cedente, que seria o credor originário, que é quem transfere o seu crédito. Nós temos o cessionário, que é o sujeito que adquire o crédito. Então, o cedente é aquele que cedeu e vai sair da relação. Tem o cessionário, que é o sujeito que vai incorporar agora essa relação negocial. E tem o cedido, que é o nosso devedor. Então, são três indivíduos, um vai sair fora para o outro entrar, e o devedor vai continuar sendo o mesmo. E esse é o cedido. Todos os negócios podem ser objeto de cessão? Não, nem todos. Por exemplo, não é possível ceder crédito alimentar, né? Se eu posso cobrar um crédito alimentar de alguém, né, um filho quer cobrar um crédito alimentar de um pai, você não pode negociar esse crédito com outro. Isso é uma condição pessoal. Não se pode também fazer a cessão de crédito penhorado, artigo 298 do Código Civil. Eu tinha um dinheiro para receber num processo. Aí vem um credor meu e bloqueou, entrou com uma penhora no rosto dos autos e bloqueou esse meu dinheiro. Eu não posso transacionar esse crédito que está penhorado. Eu não posso fazer ele um objeto de transação e mudar a minha posição sendo ocupada por um outro credor. Também não seria possível aqui transacionar obrigações que talvez sejam infungíveis, né, muito específicas, né, que já por conta da sua natureza seria um pouco difícil você tornar isso um objeto de transmissão. Quando é feita a cessão, artigo 287, também vale registrar, são transmitidos os acessórios dela. Tá? Então, multas, juros, garantias vão junto com a transmissão. Se você cedeu um crédito que tinha uma hipoteca, quem recebe o crédito também tem essa hipoteca a seu favor como garantia do pagamento da dívida que o cedido, que é o devedor, fica devendo. Se alguém tiver dúvida, vai falando aqui, tá? Estou fazendo num sistema meio corrido, porque estilo resumo é aquece corrido, tá? Entende? É um aquecimento pesado. Tem situações em que a própria lei impõe uma exceção, então tu não vai fazer um contrato para que isso ocorra, é automático. Exemplo é o caso da herança. Daqui a pouco alguém morreu e era credor de uma dívida, no que ele morre, a sucessão dele assume a posição dele como credor. Daqui a pouco ele só tinha um filho, no que ele morre, a sucessão dele é só esse um filho. Então esse filho vai ser o novo credor dessa dívida que ainda não foi paga, que o pai tinha direito a receber, mas que não viveu para receber. Aí o filho assume a posição dele, isso é uma cessão que ocorre por lei. Como também pode ser por acordo judicial, quer dizer, acordo
pode ser contratual, onde se determina por contrato que alguém vende a sua posição como credor e o outro absorve. O exemplo disso é a venda de precatórios, que a gente falou bastante na aula, né? Eu sou um credor de uma verba do Estado do Rio Grande do Sul, não quero esperar, aí dentro de certas condições que a legislação permite, eu vendo meu precatório para outro e me retiro, possivelmente vou ganhar bem menos, e esse outro continua, então, cobrando do Estado esse precatório, né, que representa, então, uma dívida do Estado com uma determinada pessoa. Outra questão aqui, que vale a pena anotar, que é bastante importante, é a notificação do devedor, do cedido. Artigo 290. Não é que a cessão não tenha validade se não for notificada para ele. A cessão tem validade, só que isso daí é uma ferramenta que o novo credor vai usar para evitar que o devedor faça um pagamento errado. Se o devedor não sabe que houve uma cessão de crédito, ele vai procurar o credor originário dele e vai fazer o pagamento. E uma vez que ele fez o pagamento é legítimo, né? E aquele que seria o novo credor que tinha o direito a receber vai ter que buscar com aquele que era o antigo que recebeu quando não podia mais receber. Então, para que isto seja evitado, a gente notifica o devedor, olha, foi feita uma cessão. Foi feita uma cessão, o credor originário saiu, entrou um novo. Se o devedor notificado insistir em fazer o pagamento para o antigo, bom, aí ele entrou na regra, quem paga mal paga duas vezes, né? Sabendo que não devia pagar, foi lá e pagou, vai ser cobrado de novo. Outra questão aqui também importante é a questão da garantia de existência do crédito. Tá? Quando ocorre a cessão, o cedente, o credor originário, ele garante que até aquele momento existia o crédito. Naquele momento em que ele cedeu, poderia ser cobrado que haveria esse crédito. Agora, ele não garante a solvência do devedor, né, principalmente aí em dívidas de trato sucessivo ou de pagamento mais postergado, né, ele não garante essa solvência. Por exemplo, aqui, há 3 semanas atrás, alguém me vendeu um crédito que tinha com uma empresa ali no Maitá. Um crédito de R$200 mil, fui lá e comprei e paguei 150. Naquela época existia, era uma empresa plena, funcionava, tinha seus empregados, tinha um faturamento. Agora, o que eu tenho com um crédito de R$200 mil? Possivelmente algo para a fila da falência. Tá? A depender do caso, eu estou na fila dos credores de uma potencial falência. Não tinha como saber que isso ia acontecer e eu não posso tentar recobrar do antigo credor. Olha, veio enchente em Porto Alegre, a empresa do cara destruiu, então vamos destrocar. Não. A solvência, não. Agora, se na época que ele me vendeu já sabia que o devedor não tinha condições de negociar, bom, aí a gente desfaz o negócio. Aí sim. Tudo ok aqui? Tudo certinho? Então tá. A outra figura da transmissão de obrigações é a troca do devedor. É da troca do devedor. Que é chamada de assunção de dívida. E também a dívida continua sendo a mesma. Não há alteração da obrigação, a não ser o polo passivo, a figura do
devedor. Na sessão de crédito, o devedor ele não precisa ser comunicado para dizer se aceita ou não. Ele é comunicado para evitar que ele pague errado, que ele fique sabendo quem é o novo credor dele. Mas ele não pode se intrometer, não, eu não quero que a minha dívida seja negociada com outra pessoa. Não, quem tem que entender se isso é bom ou não é o credor originário. Agora, na assunção de dívida, sim, se tu vai trocar o devedor, vai sair um e vai entrar outro, aí tu tens que ter anuência do credor original. Né? Porque eu não vou, daqui a pouco eu vou aceitar, vou tirar um devedor e coloca outro que tem problemas, né, financeiros homéricos. Aí. Então, nós temos o credor, que continua sendo o mesmo, nós temos o devedor primitivo, que é quem vai ser trocado, e nós temos o assuntor, que é o sujeito que assume o polo passivo. É o novo devedor. A única situação que... Rapidinho, Assuntor com 2 S. Tá, valeu. De nada. A única situação em que isso não é necessário pedir, digamos, a anuência do credor, né, e a realidade foi mais forte do que se pretendia regular, e essa realidade acabou se espelhando no próprio Código Civil, pelo menos em parte, ali no artigo 303, é os chamados contratos de gaveta. O contrato de gaveta, tu assume um financiamento de alguém que está negociando com o banco um empréstimo para aquisição da casa própria, e tu continua pagando. E lá no momento em que tu paga a tua última prestação, tu chega para o banco e diz, olha, passa então para o meu nome. Me dá aqui a escritura, aqui a liberação para passar o imóvel para o meu nome, porque eu já paguei por ele. Não, mas quem é você? Não, eu comprei a posse, né? Comprei a continuidade do financiamento do originário, agora eu vim pagando isso. Então, quer dizer, se muitas vezes os bancos não queriam fazer essa alteração, porque diziam que isso era ilegal, porque aí se fosse um outro devedor, seriam outros valores, as parcelas, etc., mas a realidade econômica das pessoas foi mais forte, então o contrato de gaveta é plenamente aceito e ao fim do contrato, caso o banco diga que não vai transferir, é possível fazer uma adjudicação compulsória ingressando em juízo. Eu não sei se ainda tem algum banco que faz alguma resistência em relação a isso, né? Porque, enfim, é um prejuízo a mais para eles. Né? Daqui a pouco é um imóvel aí de 500 mil reais, ele diz, não, vou transferir. Aí tu entra com a ação, só de honorários são mais 50 mil. Então, quer dizer, a conta dele vai ficando alta, né? Por uma brincadeira de resistência que já está liquidada em termos de jurisprudência, né? Outra questão aqui, se o novo devedor for insolvente, sem o conhecimento do credor, até então ele não tinha ideia disso, a obrigação retorna. O devedor primitivo retorna ao posto dele e ele continua devendo ao credor originário. Isso está ali no artigo 299 do Código Civil. E também aqui um outro detalhe, na cessão de crédito, o devedor poderá opor ao novo credor as exceções que ele teria com o originário. Então, o sujeito tem que cuidar um pouco desse risco aí. Que significa, se o devedor estava se preparando para usar alguma coisa em termos de compensação de dívidas com o credor originário, no momento em que ele houver a troca do credor, ele pode continuar usando isso. Não, eu ia compensar, tu não me notificou,
e eu vou continuar compensando, só que vai ser contigo em cima da dívida. Na assunção de dívida, o novo devedor não pode usar contra o credor as exceções que o devedor originário poderia ter utilizado. Daqui a pouco o devedor originário poderia utilizar uma prescrição. Estava pronto para usar uma prescrição. Aí trocou o devedor, saiu o originário, entrou o novo. Eu vou usar aquela prescrição que ele usar também, uma coisa mais particular. Não, não pode. O novo devedor não pode usar as exceções que o originário poderia usar contra o credor. Tá? O novo devedor não pode usar as mesmas armas que o devedor originário pretenderia usar contra o credor. Ok aqui? Alguém pergunta ali, isso é o 302, sim. 302. Bom, de resumo desses dois aqui, seriam essas considerações. Saindo daqui, nós vamos para o adimplemento das obrigações. E aí entramos no Instituto do Pagamento. Pagamento como fator de adimplemento, cumprimento da obrigação e a sua extinção. Né? Vamos pensar que as obrigações nascem para, em algum momento, serem pagas, né? Serem adimplidas. Né? É o objetivo da obrigação. E, primeiramente, em relação ao pagamento, surge uma questão envolvendo condições subjetivas, situações inerentes às figuras do devedor e credor. Então, a gente começa com a ideia de quem deve pagar e quem pode pagar. Quem deve pagar e quem pode pagar. Isso está ali no artigo 304 do Código Civil. Do Código Civil. 304 diz: qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la. Aqui é interesse jurídico. Né? Isso porque tu pode ser atingido de alguma forma por essa dívida. Interesse jurídico não pode ser entendido como algo similar a um interesse afetivo. Um interesse afetivo não equivale ao interesse jurídico patrimonial. Um pai que quer pagar a dívida de um filho para o filho não ficar como devedor não é o interessado para fins do artigo 304 do Código Civil. Um sujeito aqui que é... Opa, saiu meu vídeo? Agora voltou. Fui cortado aqui. Meu computador enjoou de mim e me cortou. O interesse aqui jurídico significa, por exemplo, a figura do fiador. O fiador é um sujeito que pode ser demandado se o devedor originário for inadimplente. Então, para evitar uma execução ou algo pior, ele vai lá, então, e faz o pagamento ao credor. E aí, depois, ele tem o direito de se ressarcir. E se o credor não quiser aceitar desse terceiro interessado, o terceiro interessado pode usar de meios legais para pagar. E um deles é a consignação em pagamento. Você conseguindo em juízo, se for o caso, coloca o valor à disposição e se livra da caracterização de mora. Mas eis que surge também uma abertura
que é o terceiro não interessado. Alguém que se apresenta para fazer o pagamento. E aí ele pode fazer esse pagamento em nome e a conta do devedor, quer dizer, o nome dele nem vai aparecer, né? Tu vai ter um recibo constando ali o nome do devedor. E esse sujeito não vai conseguir se ressarcir. Eu vou lá, vou pagar aquela dívida que é de um amigo meu, mas o recibo vai sair em nome dele. Esse sujeito não vai poder nem se ressarcir. Né, sobre a ótica do devedor e desse terceiro não interessado, é quase como uma doação, né? Em relação a ele, é praticamente uma doação. E também pode ser feito o terceiro não interessado em nome próprio, que aparece ali no artigo 305. Tu diz, eu estou pagando a dívida do fulano, mas o recibo sai em meu nome. Consta eu como pagador. Isto permite, então, que eu que paguei possa me ressarcir, então, com o devedor originário. Agora, claro que se o devedor tinha meios para evitar essa cobrança, por isso que é bom avisá-lo antes. Daqui a pouco o devedor não estava pagando porque ele ia alegar lá uma compensação, uma prescrição, estava quietinho no canto dele. Aí esse que vem um terceiro não interessado, ou um terceiro interessado, vai lá e paga. Aí ele fala lá pro devedor, ó, paguei a tua dívida. Ah, para que tu pagou? Eu ia usar a prescrição. Ah, peraí que eu vou pedir de volta. Não vai pedir de volta nada, perdeu o dinheiro. Então, por isso que é importante também falar para o devedor, porque se ele tinha algum meio para usar, que usasse. Do contrário, se o terceiro interessado for lá pagar, não tem mais volta. Está quitado, está pago. Ok aqui? A quem se deve pagar? Começa ali no artigo 308 do Código Civil. O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem o represente. Então, ou se paga ao credor ou a quem o represente, que são tanto o credor quanto o seu representante, eles têm capacidade de dar quitação legal e válida. Mas existe no meio disso, o tal do credor putativo. É um credor imaginário. O devedor imaginou que alguém fosse o credor, tinha toda uma estrutura para fazê-lo crer que alguém era realmente o credor, e ele vai lá e faz esse pagamento. E o que eu quero com o credor putativo? Eu quero garantir a validade desse pagamento. Está lá no artigo 309. Tu tem aqui um credor aparente, parece, mas não é. Daqui a pouco tu paga, por exemplo, um irmão gêmeo do credor. Um irmão gêmeo do credor que tinha ali falsificou uma assinatura, enfim, mas tu conhecia o sujeito, tu foi lá e pagou e diz, não, tu pagou pro meu irmão gêmeo que é um pilantra e tal, sim, mas tudo levava a crer que era tu, eu não te conheço direito, o sujeito é igual a ti, então eu fiz o pagamento. Ou tu acaba pagando para alguém que tu achava que era filho único, né? Todo mundo pensava, o filho único de alguém que morreu, que era o meu credor, eu fui lá e paguei pro filho único. E eis que daqui a pouco surge um outro filho lá. Surge 2, 3 filhos. O sujeito tinha famílias paralelas, né? E eles querem também uma fatia do dinheiro e quem recebeu já gastou. Então, o que eu posso fazer?
né? Era notório até então que era só um filho, não tem bola de cristal para saber que surgiriam outros. Então, da minha parte, já estou liberado como devedor, né? Quem recebeu errado, bom, que vá ser acionado para ressarcir com aquele de direito. Ó, ali alguém botou, ainda bem que a minha irmã gêmea é honesta, isso é uma vantagem. Isso é uma vantagem. Então, nem sempre a gente tem irmão honesto, não primo honesto, tio honesto, não. Nas famílias que a gente descobre cada coisa, é só pegar ali em processo de sucessão, é é um terror o negócio. Mas isso já é um bom presságio, é um bom início. Tem também o pagamento feito a incapaz, artigo 310. Em princípio, o incapaz ele não tem capacidade de te dar um recibo, uma quitação válida, porque ele não tem a capacidade plena de entender toda a estrutura que envolve esse ato civil. Mas, se o devedor provar que isto veio em benefício dele, aí fica valendo o pagamento. Você deu dinheiro para uma pessoa menor e daqui a pouco ela usou bem o dinheiro rendeu frutos, enfim. Acho uma coisa meio difícil de acontecer, mas vai que ocorre, né? E tem também o pagamento feito ao portador da quitação, né? Eu tenho aqui o recibo, tenho aqui a quitação válida do credor, te liberando da obrigação e eu pago para ele, né? Salvo se a coisa for meio estranha, né? Se daí é para tentar observar que aquele pretenso credor conseguiu aquela quitação de uma forma falsa, né? A Érica pode repetir, eu não me lembro repetir qual tema, é o pagamento feito em incapaz? Vocês podem falar aqui no meio, viu? Eu sei que vocês têm voz, fiquem à vontade. O pessoal só manda aqui só no escrito. O que estou falando agora eu tinha falado do pagamento do incapaz, artigo 310, em princípio não válido. Ó, tem um outro que botou que é tímido. Então tá. Não, mas aqui sessão de psicologia coletiva, que não tem aqui, tá todo mundo liberado. Pagamento feito incapaz, em princípio, não vale, a menos que o devedor, prove que o pagamento reverteu em benefício do incapaz. Do contrário, o incapaz, quem dá o recibo por ele é o representante dele. E tem o pagamento feito ao portador da quitação, que a quitação é a liberação do devedor. Artigo 311. Salvo se houver circunstâncias que indicassem que talvez aquela quitação tenha chegado de maneira errada nas mãos deste portador. E aí a gente até tinha criado aquele debate ali, né, que hoje na internet as quadrilhas atacam diariamente, né? Eu acho que eu devo receber uns 10 convites de golpe por dia, no mínimo, entre telefone, WhatsApp e e-mail, né? Fora os que vêm de Instagram, né? Então, é direto e telefones que tu bloqueia, eles estão sempre atrás de ti, enfim, etc. Né? Dizendo, eu sou do banco tal, preciso que tu confirme algumas coisas, enfim. É o caso do boleto falso, né? Tinha empresa, teve uma vez aí envolvendo até o IPVA de São Paulo, uma turma lá começou a mandar boletos para todo mundo, falsificados, numa época que ainda nem tinha muito essa questão dos golpes digitais, e o pessoal foi pagando porque fazia crer que estava correto, né? E depois, então, o Estado tinha que assumir essa situação aí, porque também é um problema dele de não definir meios mais seguros para as pessoas pagarem para o credor correto, né? Eu sou da opinião que boleto falso, salvo uma falsidade muito grosseira, é responsabilidade daquele que seria o titular do crédito, que na verdade não está cobrando, né? A pergunta, inclusive, que eu me faço tudo bem que o boleto é falso, mas como é que chegaram nele? Como é que chegaram no devedor, sabendo exatamente quanto que ele devia e que ele era até o devedor?
Então houve vazamento de dados. Alguém vazou informações para dizer que alguém era devedor de um credor X, tanto é que mandou a cobrança para ele e ele foi lá e fez. Ok aqui? Então tá. Um outro tema ligado a pagamento, já se tratando então de condições objetivas do pagamento, é o objeto do pagamento. Está lá no artigo 319. Aliás, 319 não, 313, desculpa. 313 é 318. Aí nós temos o clássico artigo 313. Ninguém é obrigado a receber coisa diversa, daqui é devido. Você tem que me entregar um carro, eu quero receber um carro. Não, mas eu vou então te transformar em dinheiro. Não, não quero dinheiro, eu quero aquele carro ali. Se houver uma troca, uma flexibilização em cima disso, a gente vai chamar que, vai dizer que houve uma dação em pagamento. É uma coisa que tem um preço em dinheiro, um valor X e tu dá um outro bem, a gente chama isso de dação em pagamento. Tem que ter a concordância do credor, claro. E outro artigo clássico também é o 314, que diz que, mesmo sendo divisível uma obrigação, ninguém pode ser obrigado a receber em partes se assim não foi convencionado. Divisível é uma cifra, um valor, dinheiro. Você pode dividir em várias prestações, mas eu não quero, eu quero um pagamento apenas, que foi assim que foi combinado. É possível também, no que diz respeito aqui ao objeto do pagamento, artigo 316, prevê o aumento progressivo. Isso aí é mais comum em contratos de execução continuada, execução diferida no tempo. A gente chama isso de cláusula de escala móvel, que seria um índice de reajuste, por exemplo, para manter o poder de compra do valor que foi ajustado e que vem sendo pago ao longo do tempo, ou que ficou para ser pago num período posterior. Então é possível você fazer um aumento, um reajuste das prestações para manter o valor de compra do que foi ajustado. R$ 1.000 em março, em julho corresponderiam talvez a R$ 1.003, não sei. Não sei como é que está o cálculo de inflação, se seria esse, mas algo aproximado. Questão aqui importante é o artigo 318. Não pode se fazer como regra, não pode ter como regra pagamento através de ouro ou em moeda estrangeira. Não pode ser feito isso, tem que ser pelo valor nominal com a moeda corrente nacional, que é o real, salvo casos com legislação especial dizendo que podem ser feitas operações com moeda estrangeira. Contratos de leasing, por exemplo, você pode fixar eles em moeda estrangeira. Com algumas condições, é possível também fazer operações com bitcoins, moedas virtuais. A lei do Bitcoin no Brasil é a Lei 14.478 de 2022. 14.478/2022. Esse aqui está mais próximo de uma realidade, né? Não sei se a realidade vai ser Bitcoin, mas alguma coisa nesse sentido, um dinheiro virtual. Já é meio virtual, né? A gente não encontra mais papel moeda, né? Tudo é Pix, a questão é só trocar, vai sair real e vai entrar alguma outra coisa substituto nisso, que é uma moeda não emitida pelo Estado. Acho que as coisas se encaminham para essa linha aí, ainda que o Bitcoin
tem ali uma margem de risco bastante alta. E aqui, bom, o que eu tinha falado para vocês, hoje é o momento disso aqui. A gente vive o momento disso aqui. Agora é para coroar essa previsão aqui, que é o artigo 317 do Código Civil. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure quanto possível o valor real da prestação. Isso aqui é a teoria da imprevisão. E aqui, a partir disso, tu vai revisar um contrato na medida em que ele fique extremamente oneroso, fique muito oneroso para uma das partes. E o que a gente tem aqui é um palco para a teoria da imprevisão. É uma estrutura, um acidente natural, né, vem da natureza, não sabia que ia acontecer isso, não tinha a menor ideia que isso... Quer dizer, vamos dizer, uma ideia remota, né, quem sabe, né, não tanto pela chuva, mas pela falta da prevenção, né, e contenção, mas é algo muito imprevisível e que vai afetar, claro, as obrigações de longo prazo ou que estavam para ser realizadas, né? Daqui a pouco tu tem uma indústria que fechou e aí tu já não consegue mais entregar em um determinado período que tu tinha convencionado com outra, né? Ou daqui a pouco tu tem uma empresa que tu fez negócio ali em Santa Catarina, só que a parte do produto vem montado do Rio Grande do Sul. E agora essa empresa que montava não existe mais. E aí tu vai ter que buscar um outro fornecedor que te cobra mais caro. E aí tu vai ter que fazer uma readequação de valores. Olha, aquele valor que eu te cobrei pelos produtos X eu vou ter que aumentar porque o fornecedor eu vou ter que trocar. Eu não posso mais depender do fornecedor gaúcho que desapareceu e também não tem outros ali similares. Eu vou ter que buscar um outro em São Paulo que sai mais caro. Então eu vou ter que te repassar esses valores aí. Então aí a gente vai ter que mexer no contrato para torná-lo equilibrado. E a questão aqui é, se isso não vier amigavelmente, nós vamos ter que fazer com a interferência estatal. Tem que entrar com uma ação revisional por conta de um motivo imprevisível, né, superveniente, que impede realizar a obrigação nos moldes que foi contratado. Ok aqui? Então tá. Uma outra situação aqui, também nas condições do pagamento, é a prova do pagamento. O credor, obviamente, tem o direito a receber. Tem direito de receber o crédito. E o devedor tem o direito à quitação regular. Você imagina fazendo um pagamento em dinheiro e não pegando um recibo ou uma nota fiscal. Você pega aí um credor mal intencionado, ele vai dizer que você não pagou. E aí? Como é que tu vai provar isso? Um Pix tu prova, uma transferência bancária tu prova. Mas e se tu não fez por esses meios? É um complicador. Então, para eu poder me liberar, eu preciso dessa liberação que vem com a quitação. Ah, mas eu não quero dar a quitação para ti, ou eu só vou dar amanhã, não vou te dar agora. Bom, para eu não posso dizer, já que tu não quer me dar a quitação, não vou pagar. Aí eu vou criar um contexto de mora, eu vou me tornar inadimplente. Então aí eu vou ter que consignar em juízo. Lá vai ficar escrito que eu paguei, no dia tal, fiz o depósito, e esse valor estava liberado para o credor.
Ok? Uma outra situação aqui não, aliás, ainda dentro do pagamento, da prova do pagamento, é a presunção de pagamento. Embora não tenha quitação, existe uma presunção que eu tenha pago, que é o fato de o devedor, por exemplo, artigo 324, se encontrar na posse do título que representa a dívida. Se tu passou uma nota promissória para alguém, devo tanto e vou pagar no dia X, no dia que tu for lá pagar, o sujeito tem que te dar a nota promissória, não adianta só ele te dar a quitação, porque a nota promissória é circulável. Se ele te der essa quitação, ele pode ter transmitido essa nota para outro e tu tem um novo devedor que vai querer te cobrar, um novo credor que vai querer te cobrar. Por isso que estar na posse do título que representa a dívida é um indicativo de que houve um pagamento. Claro que eu posso tentar desconstituir essa presunção. Eu vou ter que provar, por exemplo, que essa posse aí deriva de um ato de coação. O cara foi lá, me coagiu e fez eu devolver o título para ele, mesmo que ele não tivesse pago. Diz ali também o 322, pagamento feito em cotas sucessivas com quitação da última. É estranho também que um credor diga, estou dando a quitação da última parcela, e depois venha dizer que tem algumas para trás que não foram pagas. Ele vai ter que tentar provar o que aconteceu aqui para tentar desconstituir essa presunção. E ainda tem mais uma, que é o 323, se houver quitação do capital, sem reserva quanto aos juros, esses presumem-se pagos, porque na dívida os juros sempre são a parte mais pesada. Aliás, os juros superam muitas vezes o próprio capital. Lugar do pagamento. Artigo 327 a 330. Vou até escrever aqui. Lugar do pagamento. Existem dívidas que se chamam de querrable, vem do francês. Botei ali. Quando a dívida é do tipo querrable, significa que o pagamento é feito no domicílio do devedor. Ela é quesível. Então, o credor vai atrás. Existe a dívida portable, também do francês. Portável. Que é quando o devedor vai atrás do credor. Ela é paga no domicílio do credor. Existem situações em que não há como negociar o local, porque isso diz respeito à própria natureza da obrigação. Se você vai fazer uma compra e venda de um imóvel, qual é o local do pagamento? É o local onde está o imóvel. Porque você tem que transmitir o bem. Artigo 328. E aí, digamos que se essa dívida deveria ter sido feita no domicílio do credor, mas o credor sempre foi atrás do devedor para cobrar. É tipo aquele lá do Chaves, né, que era o seu Barriga, né, que você estava sempre tentando cobrar do seu Madruga, né? Ele ia atrás lá, sempre tentando cobrar dele o aluguel.
Então, digamos que eu tivesse que ir até o credor para pagar, mas no fim o credor que sempre vai atrás de mim. Então, essa cobrança reiterada em local diverso altera o local do pagamento, artigo 330. É como se o credor estivesse renunciando à vantagem que ele tem. Se houver mais de um lugar para o pagamento, o credor escolhe. Artigo 327, tem que notificar o devedor disso. Pagamento, entenda-se a execução da realização da obrigação, né, de implemento. Às vezes, pagamento a gente fica só vinculado àquela ideia de dar o dinheiro, mas realizar uma atividade, a obrigação de fazer, é também uma forma de pagar. E aqui o 329, para os tempos atuais, por motivo grave, o devedor pode fazer em outro local. Daqui a pouco o sujeito é um daqueles ali afetados ali pela enchente, o sujeito mora lá em Cruzeiro do Sul, Roca Salles, enfim, cidades que foram implodidas aí, e não tem como fazer um pagamento que ele faria lá, ou ele não tem como ir até outro local pagar. Não só porque a cidade não existe mais, mas também porque não existe passagem. Não existe meio de comunicação, né? Todas as pontes quebradas, enfim, estradas comprometidas. Ok, até aqui? E temos, ainda dentro das condições de pagamento, o tempo do pagamento. Artigos 331 a 333. Se existe um prazo, um termo, um dia certo para o pagamento, ele não pode ser exigido antes. Então, pagamento, de regra, não pode ser exigido antes. Se não tem prazo, ele pode ser exigido de imediato. Não foi fixado um prazo. Se eu tenho o chamado termo, que é um dia certo, a gente usa a frase o dia interpela pelo homem. Se eu fiz um contrato com alguém e dizia que o dia do pagamento era 10 de abril, eu não preciso notificar ele para pagar 10 de abril. Posso até lembrar ele. Mas se ele deixou passar 10 de abril, ele já está inadimplente, está correndo juros, correção e outras coisas. Agora, se eu não tenho prazo específico, aí sim eu tenho que fazer uma notificação pessoal. Eu tenho que notificar o devedor e dar um prazo para ele. Artigo 397. De regra, também não se trabalha com a ideia de pagamento antecipado, salvo algumas ressalvas. O artigo 52, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor, ele permite liquidar antecipadamente uma dívida e, com isso, né, se era uma dívida de pagamento de longo prazo, por exemplo, é possível pedir um desconto de juros e demais encargos. Se eu for para pegar um dinheiro no banco, 10 mil reais, para fazer pagamento em 10 meses, existe juros calculados sobre o uso desse dinheiro por 10 meses. Se eu for pagar no 5º mês toda a dívida, eu não vou usar 10 meses, eu vou usar 5 meses. Então, não há sentido eu pagar juros de 10 meses. Então, esse excesso eu posso pedir para bater ou pedir de volta. Porque eu estou antecipando. Como consumidor, eu tenho direito a isso. Artigo 52, parágrafo 2º. E ainda,
Existe aqui as hipóteses de vencimento antecipado, né? O credor poder cobrar antes, o que não seria a regra, está no artigo 333 do Código Civil, que é o caso da falência ou concurso de credores. Uma vez decretada a falência, tornam-se vencidos todos os créditos, e ali na falência a gente vai fazer a distribuição conforme a hierarquia deles, mesmo que ainda não tenham vencido. Não adianta tu esperar vencer um crédito de uma empresa que está falida. Quando vencer, ela não vai ter para te pagar. Então, tu faz o vencimento antecipado e tenta ver se tu consegue alguma coisa dentro daquele patrimônio da massa falida. Se cessarem ou ficarem insuficientes as garantias do débito e o devedor não reforçar, daqui a pouco tu tinha um fiador, o fiador foi embora, ou o fiador está quebrado, ou tu deu em garantia, por exemplo, um imóvel que tu tinha ali no Maitá, e agora o imóvel virou uma outra coisa. A depender da cidade, o imóvel apagou o imóvel. Não tem mais nem o chão. É claro que o credor vai dizer, mesmo que tenha acontecido isso, para haver continuidade, eu quero uma nova garantia. Se tu não pode dar, a gente vai fazer o vencimento antecipado, não tem como levar adiante. Tá bem? Dúvidas aí? Nenhuma dúvida, professor. Uhum. Pode perguntar. Não, eu disse nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida? Isso. Ah, tá. Hoje vocês não foram. O pessoal que ficou meio tímido por causa do vídeo. Vamos ver se um próximo encontro vocês podem se soltar aí, tá? Podem. Alguém botou um número ali que eu não sei o que é. Eu não sei se é um número da sorte, alguma coisa ali. Então, bom, eu mandei errado. Ignorem, não é o telefone da colega, tá? Nem o CPF dela. Mas fiquem à vontade para se soltar. Até vou pensar, vai ter o dia do pet aí. Aí com o pet do lado, o pessoal fica mais à vontade, né? É uma experiência interessante. Pena que não está aqui, senão já mostrava aqui. Até vou pegar ela, esperem aí, não saiam daí, não saiam daí. Ó, não saíram, eu trouxe ela. Não se deixem levar por esse estado de inocência aparente, tá? Que não é verdadeiro. Tá? Ele não reflete a realidade, tá? Então, trouxe aqui, essa aqui é a Godiva, né? Homenagem ao chocolate Godiva, ela já veio com esse nome e acabou pegando. Ela está um pouco tímida agora, mas é questão de tempo, ela se solta também, tá? Então, vocês vão poder também, quem quiser apresentar seu pet, a gente vai fazer uma aula para isso. Achei ela bem inocente, acho que era fake news sua, não, né? Não se deixa levar, não é bem assim. E cara de santa, é isso aí. É Oscar, né? É Oscar. E o Oscar da representação, para ver com, né, um modelo dramático aqui, mas na verdade é filme de terror, né? Então, ó, a minha gata é amargurada, traz aí a gente põe uma alegria no corpo dela. Por hoje, então, gente, ficamos por aqui, né? Se aquece aí, pós-chuvas aí.
né, esperando que as chuvas desapareçam, né, que as coisas também melhorem aí para as pessoas. E nos encontramos no outro horário, primeiro horário da noite, na quarta-feira. Tá bem? Um abraço para vocês aí, tudo de bom. Fiquem com saúde e nos encontramos. Boa noite, professor. Até a Boa próxima aula. noite, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal mandando aí. Até mais. Um grande abraço a todos. Boa noite, boa noite.